Olha, como o padre disse, é uma série sobre os sacramentos, né? E, gente, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Tem muita coisa escrita sobre a Eucaristia, mas o mais profundo é o que está mesmo... olha, João 6. Se você lê João 6, não tem como você não acreditar na Eucaristia, não tem como você entender que aquilo ali é uma metáfora, né? Porque Jesus foi muito explícito, muito, sabe, contundente explicando sobre o sacramento e o mistério da Eucaristia. Tanto que muita gente que ataca muitos pontos da doutrina católica, quando chega em João 6, pula, entendeu? Porque é muito explícito, né? Jesus explica ali o que é a Eucaristia, esse sacramento de fato do seu corpo, do seu sangue, presença real. Mas eu vou começar do básico, como eu disse, lendo um pouco de João, capítulo 6, a partir do versículo 51. Presta atenção. Eu sou, Jesus dizendo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo, né? Daí os judeus começaram a dizer, como assim, né? Você vai dar o pão você vai dar o seu corpo para comer, que Jesus explicou, né? Que ele vai dar o corpo e o sangue dele para comer, etc. Aí algumas pessoas falaram que começaram a ir embora, né? Só que antes disso Jesus disse, ainda no versículo 55. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão, viverá para sempre. Olha, Jesus está falando do categórico, no imperativo categórico aqui. Eu sou o pão vivo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né, terá a vida eterna. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem bebe minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. O meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus está falando explicitamente da Eucaristia. E quando você pega o capítulo 19 de Lucas, por exemplo, na verdade, 19 até 22, mas quando narra a Santa Ceia, na Santa Ceia, Jesus partiu o pão, né? Fez a beracá, né? Que era a bênção do pão e do vinho judaica. E ele partindo do pão, ele disse, este é o meu corpo. Tomam e comem. Vocês tomem aqui e comam, né? Esse é o meu sangue, tomem e bebam. E Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança, no meu corpo, que eu vou entregar na cruz. Eu estou construindo uma nova aliança. E a partir dessa nova aliança, não haverá mais os sacrifícios antigos que existiam no templo, né? De carneiros, de touros, de ovelhas, de animais, mas o meu sangue vai ser derramado no altar da cruz de uma vez para sempre, para salvar a humanidade, né? Aqueles que aceitarem essa redenção. Eu serei o sacerdote que oferta, eu serei o sacrifício que é ofertado, e eu serei o altar onde o sacrifício é ofertado. Então esse meu corpo, meu sangue que eu vou oferecer na cruz, vai continuar em forma de sacramento, alimentando vocês até o meu retorno, até a minha volta. E ali na Santa Ceia, Jesus instituiu o sacerdote. Ele disse, depois que ele partiu o pão e distribuiu, depois que ele abençoou o vinho e distribuiu, ele disse, fazei isto em memória de mim. Ou seja, que exista alguém consagrado especificamente para fazer isso que eu fiz. Para consagrar o pão, para consagrar o vinho, para viver como eu vivi. Por isso que sou o padre, né? Que vive como Jesus viveu. O casamento é uma bênção, mas Jesus não se casou, então por isso que o padre não se casa. A razão é espiritual, para reproduzir totalmente o comportamento, a vida de Jesus. O padre que recebeu o sacramento da unção dos enfermos, da ordem, que nós vamos falar posteriormente, o bispo impõe as mãos sobre ele, ele recebe a sucessão apostólica e ele começa a consagrar o pão e o vinho, que se tornam também corpo e sangue de Cristo em cada missa. E é Cristo que começou a celebrar a missa no Calvário e vai terminar com a sua segunda vinda. Porque é Cristo que celebra em cada sacerdote, né? O padre não teria por si só essa autoridade, essa força para celebrar. Então, é o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, presença real. Presença real.
Não é a presença empírica do corpo, mas é real. Não vou entrar na diferenciação aristotélica que a igreja usa, né? Quando o Santo Tomás de Aquino fala do substância, do acidente, daquilo que é o acidente do pão e do vinho, a substância que é mudada. Por isso que se chama transubstanciação. Para falar disso, a pessoa tem que entender um pouco de filosofia, né, aristotélica sobre tudo, e não é o meu propósito aqui. Mas existe essa sistematização, né, para compreender aquilo que é o acidente, a essência e a substância. Na consagração, permanece ali o acidente do pão e do vinho, na linguagem filosófica, mas a substância é mudada, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Aquele mesmo corpo e sangue ofertado na cruz, aquele mesmo sacrifício que começou lá na Santa Ceia, quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim, ele vai se perpetuando em cada missa. Por isso a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque é Deus vivo, é Jesus vivo, no corpo, no sangue, na alma e na divindade. Olha o que o Catecismo diz, no número 1374. Na Santíssima Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então na Eucaristia está o corpo, o sangue, a alma, a divindade, o Cristo inteiro, em cada pedacinho da Eucaristia, em cada fragmento desse pão, Jesus está. Não é? Depois ainda, a gente precisa entender que a missa, como eu estava dizendo, eu repito, é o mesmo sacrifício da cruz, perpetuado ao longo do mundo, ao longo da história. Por isso que é importante que a gente comungue bem. E se pudermos comungar todos os dias, que o façamos. Entendamos o valor da missa, a preciosidade da missa. São Padre Pio dizia que o mundo pode sobreviver sem o sol, mas não pode sobreviver sem a Santa Missa. É o sacrifício redentor de Cristo se atualizando, sabe, na história. Por isso que a gente tem que ir à missa e comungar bem, participar bem, né? A igreja nos ensina, o Concílio de Trento ensinava, mas depois a encíclica do Papa São João Paulo II, o Ecclesia de Eucaristia, levou à plenitude a compreensão disso, que a Eucaristia é a fonte e o ápice de tudo na vida da igreja. O que é a fonte? De onde tudo nasce, né? O que é o ápice? É o ponto mais alto. Tudo vem da Eucaristia e culmina na Eucaristia. Tudo, de fato, remete à Eucaristia na vida da igreja. Isso é muito importante. Ela precisa ser o centro. Então, quando tiver um retiro, por exemplo, o momento mais importante do retiro é a missa. Quando você for viajar, vai lá para a chácara, programe, não tem uma paróquia lá perto, programe um momento de ir à missa, depois você descansa. Não ir à missa aos domingos, não comungar, é pecado mortal para o cristão católico. Isso pode nos levar para o inferno, desculpa a sinceridade. Por quê? Porque é Deus se ofertando no banquete da sua vida, do banquete da cruz, se dando como alimento. Olha só, nenhum Deus ao longo da história se deu como alimento, né? Ele se dá para alimentar, né, a nossa alma, a sede de eternidade que a gente tem. Então é preciso buscar Jesus na Eucaristia, é preciso querer comungar, querer estar com o Senhor, sabe? E participar bem da missa. Santo Tomás de Aquino dizia que a Eucaristia é o sacramento do amor, porque ela nos une inteiramente ao mistério do amor de Cristo, da sua paixão na cruz, né? Quando você comunga, você e o crucificado se tornam uma coisa só. E de fato, Deus começa a morar em você pela comunhão eucarística, né? É um tesouro, é um privilégio poder comungar, poder participar bem da missa. E olha, quem vai crescendo na fé, vai participando da missa, não por causa do padre, mas apesar do padre, né? O padre sendo bom ou sendo ruim, você está indo lá porque você entendeu que é a Eucaristia, Jesus. Você está indo lá para comungar, você está indo lá entendendo que quando o padre levanta e diz, isto é o meu corpo, é Jesus dizendo, isto é o meu sangue, é Jesus dizendo, mas o padre não é bom, mas você tem que entender a doutrina da igreja, do ex opera operatum, do latim, quer dizer, a eficácia do sacramento independe da dignidade do ministro. Quando ele recebeu a ordem, ele foi ungido, e quando ele está exercendo o ministério, se ele teve intenção de celebrar a missa e consagrar, a missa foi feita, a consagração aconteceu, Jesus está ali, sabe? Então, a gente precisa entender que mistério maravilhoso, e ir à missa e participar, sabe, de todo o nosso coração. Se o padre é bom, ótimo, ajuda. Se ele não está ajudando com uma pregação boa, não está te levando ao recolhimento,
A gente precisa treinar o nosso coração, sabe, para viver isso. A gente precisa treinar o nosso coração para entender o que está acontecendo em cada missa. É o sacrifício da redenção do mundo se atualizando. E olha, é claro, para comungar, a gente tem que comungar em estado de graça, né? Sem pecado mortal, se confessando. Ou como diz lá 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 27, não comungue em pecado mortal, senão você comunga a sua própria condenação, né? Padre, mas todo mundo é pecador? Sim, todo mundo é pecador, mas uma coisa é você viver em estado de pecado. Se você está vivendo em estado de pecado, você está comungando a sua condenação. Tem que buscar a confissão, tem que buscar regularizar a situação diante de Deus, né? Isso é importante. Olha só, a confissão, né? Antes, se você aconteceu alguma coisa que você não deveria ter feito, um pecado, se confesse antes de comungar. Procura o padre, ou também, padre, eu preciso comungar, estou à missa e não consegui confessar, mas assim depois da missa eu vou confessar. Você comunga com essa intenção de confessar, e acabando a missa você busca a confissão também, há essa brecha, né? Mas para dizer, na percepção no direito, mas para dizer que você não pode se permitir afastar desse mistério augustíssimo, santíssimo que é a Eucaristia, né? E olha, a gente tem que aprender também, claro, entender que a Eucaristia é tudo isso, entender a maravilha que é poder ser católico, comungar. Mas também temos que lutar para fazer boas comunhões, sabe? Você sabia que depois da comunhão, Santa Teresa d'Ávila ensinava no livro O Caminho de Perfeição, número 28, que depois de toda a comunhão a gente precisa exercer aquilo que é chamado recolhimento ativo. O que é o recolhimento ativo? É você retirar os sentidos das coisas exteriores para focar o seu sentido interior na presença de Deus em você. É você, depois da comunhão, ao invés de ficar conversando, ao invés de ficar olhando a roupa de quem está na igreja, ao invés de ficar reparando se o som está bom ou ruim, é você fechar os olhos, né? E escolher, ativo é o termo, né? É você escolher se recolher para estar com Jesus, né? É você escolher contemplar a presença de Deus dentro de si. É você escolher estar com Ele. Me perdoe a sinceridade, mas tem igrejas que a gente vai por aí que parece feira, né? A pessoa comungou, parece que comeu uma bolacha de maisena e já começou a falar. Me perdoe a sinceridade. Não tem o mínimo de piedade, não tem o mínimo de reverência, não tem o mínimo de respeito. Você comungou? Fica em silêncio, fica quietinho, fecha os olhos. Tenha esse recolhimento ativo, queira se recolher dos estímulos externos para estar com Deus que está dentro de você. Sabe? A gente tem que treinar o nosso interior para isso. Sobretudo hoje, num mundo com tanto estímulo, né, gente? Tanto estímulo, a gente está sempre estimulado para olhar para fora. Mas a gente precisa treinar o nosso coração para fazer boas comunhões, boas ações de graça, para ali, de fato, ser grato, Senhor, obrigado. A gente não pode se acostumar. Tem coisas com as quais a gente não pode se acostumar, sabe? Mas ser grato, Senhor, obrigado, porque Deus está dentro de mim. Nesse pão que vai se diluir agora, nesse vinho que vai se diluir e vai começar a fazer parte dos meus poros, que vai para a minha corrente sanguínea, que vai ser bombeado com o meu sangue para o resto do meu corpo. Imagina, Deus dentro de você. É maravilhoso. E é isso que, como nós cantávamos no início, né, o Pádua tão lindamente cantou, as lutas de hoje vão ser esquecidas. E é a comunhão, dizia Santo Tomás, que é o remédio para a gente enfrentar a provação, a espera, a paciência. Quando as coisas não estiverem dando certo, é no altar, é diante do sacrário que você vai encontrar força para continuar acreditando, para continuar olhando com esperança, para continuar compreendendo que as lutas de hoje vão ser esquecidas, que Deus tem o melhor. A Eucaristia é o alimento da fé, da esperança, do amor. A Eucaristia é o alimento daqueles que entenderam que o céu é o nosso lugar e que somente Deus pode nos preencher. Não deixe nada te retirar da Eucaristia. Visite o Santíssimo, adore o Senhor, comungue sempre.